Boa tarde a todos. Desejo uma boa digestão, não adormeço, a gente não me vai deixar adormecer. E eu queria agradecer estar aqui. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Nesta escola, onde já estive sentado nesta mesa muitas vezes, pá, junto de pessoas amigas, a maior parte das pessoas são conhecidas e amigas, pá, e eventualmente eu penso que foi uma escolha excelente terem escolhido saúde mental e investimento. Eu sou psiquiatra e sou velho, por isso, por exemplo, era difícil encontrar uma combinação mais. E por isso, talvez aquilo que vocês vão aprender aqui, eu possa beneficiar um dia destes que esteja num lar e vocês me tratem de uma maneira mais cuidada, etc. E este acho que é um bom investimento na minha saúde mental. E ao convidarem-me, eu lembrei-me disto, quando me convidam qualquer coisa, eu agradeço, e agradeço do fundo do coração, etc. Porque dar trabalho a um idoso, na minha terra, diz serventia. Dar serventia a um idoso é cuidar da sua saúde mental. A gente esquece que a pior coisa que há na vida é a gente ser velho e não ter serventia. Não servir para nada. E depois, quando nos convidam, nós médicos, às vezes temos serventia para passar, agora nem é de estados, passamos desgraçados, mas passamos uma receitazita, e às vezes o médico não faz nada, mas põe uma receitazita, ou damos um conselho mal dado, mas qualquer pessoa, eu acho que qualquer pessoa tem utilidade, seja médico, enfermeiro, trolha, carpinteiro, e por isso não se esqueçam, se querem colaborar com a boa saúde mental de um idoso, peçam-lhe ajuda. Há dias estava uma das minhas áreas preferidas é a gastronomia e o vinho, e estava numa reunião de confrades e vi um confrade lá de cima de Braga, pá, que era da confraria do pudim da de Periscos, que é uma maravilha, e ele estava a fazer um trabalho que achei interessante. Então, o que é que eu faço? Olha, vou aos lares, peço autorização e junto-me com aquela malta e digo, quem é que sabe cozinhar? E há umas senhoras, umas velhotas, eu sei, então o que é que a senhora sabe fazer? Então vamos para a cozinha cozinhar. Então, está a fazer um livro, eventualmente, de culinária lá daquela região, mas ele disse assim, eu não peço a receita. A senhora vai cozinhar e eu copio, eu aponto, eu apontando, tiro umas fotografias e disse assim, homem, você está a fazer saúde mental, o quê? Dá serventia às pessoas. E por isso, o darem-lhe serventia, que agradeço essas. Por outro lado, estou numa mesa de amigos, pá, que é ótimo. Alguns deles, passando é mais novita, quase podia ser minha neta, que não era brincadeira, mas o Nuno Gil, que é meu presidente, foi presidente de uma associação assim, cheia de ideais e de ideias e de reflexões, e o professor Ferreira Amadeu, com quem tive o prazer de trabalhar na altura, que ainda estava cheio de gatos e tal, o departamento voava e por isso somos todos amigos, e estar no meio de amigos ainda melhor. Eu fazia só duas ou três pequenas chamadas de atenção. Com esta história da pandemia, a gente passou a falar a saúde mental é uma coisa para toda a gente tem problemas de saúde mental. Se encontrarem alguém que não tem problemas de saúde mental, e eu acho que isto é capaz de ser um bocado prejudicial para a psiquiatria, porque a psiquiatria é uma sociedade médica, a gente queixa-se de quê? Ninguém liga à psiquiatria porque é tudo saúde mental. Quer dizer, eu janto com a minha mulher, estou chateado, eu estou com a saúde mental, é verdade. Eu moro o meu pai ou a minha mãe, saúde mental. Eu tenho o meu clube perde, o Benfica perde, o Porto é um problema de saúde mental. E por isso temos que especificar que a saúde mental é um conceito tão vasto e tão lato e depende tão pouco dos psiquiatras e tão pouco dos técnicos de psiquiatria que depois acaba por se é tudo saúde mental, a gente anda a pedir recursos não sabem para quê. Quer dizer, eu já estou velho, quando cheguei cá, então, fui o melhor psiquiatra de Viseu durante algum tempo, não havia mais nenhum, e chamava-me ao hospital porque eu dizer que, olha, morreu o marido daquela senhora, então o quê? Você vai dizer à senhora que o marido morreu. E agora aquela senhora, não sei o que mais, o marido enganou-a. E agora, tem que dizer à senhora que o marido enganou. É para isso que chamavam os psicólogos, chamavam a urgência para estas questões. Felizmente que isto já aconteceu. Havia lá um padre que fazia isso em vez de mim melhor. E há pessoas que fazem isso melhor. Mas este conceito estão lá. Porque a saúde mental depende de tantas coisas. Da educação, do trabalho, do ordenado, da habitação, etc, etc. Que não passa nada por nós. E às vezes se distrai-se um bocado. É tudo saúde mental. E a gente depois quer recursos e julga que tem um mundo de coisas. O trabalho do Miguel Xavier e do Caldas sobre a prevalência das doenças, põe um ponto nisso. Há doenças mentais. As doenças mentais, a sério,
são doenças que ocorrem da nascença à morte, a maior parte delas de etiologia endógena, eventualmente, até com uma carga familiar grande, etc. E por isso eu já passei do tempo que as crianças não podiam adoecer, ou não eram doentinhas, ou quando eram doentinhas, a culpa era da mãe ou do pai. Eu lembro de ver, me perdão a expressão do Luís, eu acho que os psiquiatras deviam pedir desculpa, pelo menos os pedopsiquiatras, às mães dos autistas, porque durante anos sempre os meninos eram autistas, porque as mães eram frias, as mães eram já, eles chamavam as mães frigoríficas, etc. Quando a gente sabe que o autismo é uma doença como qualquer outra, que não tem nada a ver com isso. E depois, claro, a doença psiquiátrica passou para os adultos, que eram os esquizofrénicos, partiam tudo, etc. Aqueles que não eram esquizofrénicos, eram doentes porque queriam, ainda hoje, você tem que reagir, o médico vai ao médico, eu estou assim, você tem que reagir, você tem tudo, você tem um marido porreiro, tem 3 filhos lindos, tem emprego, o que é que você quer? Está triste porquê? Tem que reagir, se é uma coisa que um gajo parte das pernas, só tem que andar, põe a um bocadinho. E por isso, este estigma, eu penso que tem a ver até com a nossa formação, ou a formação de muita gente, ainda de origem dinâmica, que eventualmente uma doença tem que ter uma causa, e muitas vezes nós não sabemos qual é a causa da doença mental, mas ela existe, é endógena, aparece, faz sofrer, leva à morte muitas vezes através de suicídio, etc. Por isso esta separação é importante. Nos velhos, se é velhinho, se tem uma reformazita, que é aquilo que é mais. E a gente põe-nos no lar, onde tem cama, mesa e roupa lavada. E o que é que precisa mais? Normalmente cama, mesa e roupa lavada. E por cima nos meus lares, às vezes vou a lares, todas as raparigas que apoiam são todas novas e simpáticas. Coitado dos velhinhos, estão a ver aquilo, se não querem que lhe porem, doce de ovos, vocês não poderem comer, portanto. E por isso quer dizer, os velhos deprimem. E se passarem uma escala de depressão em qualquer lar, eu desafio em qualquer lar, eu conheço uma data de uma escala de depressão, é provável que metade dos velhos que estão com boa saúde mental, mas estão deprimidos porque estão isolados, não prestam para nada, não têm serventia nem nada. E os antidepressivos mais usados nos lares é o haloperidol e o TSA, e eventualmente eles realmente estão deprimidos, mas estão sossegadinhos, nem vale a pena chorar, nem nada, também não se podem matar, coitadinhos, estão tão parados que não conseguem. E por isso, digamos, essa sensibilização que a doença mental é do nascer ao morrer. E por isso a importância desta mesa e chamar destes aspectos, etc. Finalmente, eu estou velho, e a gente velho vai passando fases. E quando ouço os outros falarem, eu fico entusiasmado, e às vezes quando escrevi, eu queria felicitar o Washington e as pessoas que tiveram a paciência de corrigir todos os contributos de toda a gente. Tenho aqui uma série de contributos, estas mesas, como já foi dito, têm uma participação anterior a isto. O Washington, com um jeitinho, fazíamos um livro e editávamos um livro com as ideias que tem aqui sobre os problemas da saúde mental e dos idosos. E por isso, eu estou na fase, e às vezes toda a gente fala aqui, não é o caso de escolher, com todo o respeito que eu tenho, gostei muito da manhã que teve aqui, dos recursos, toda a gente fala nos recursos. A gente tem que ter recursos para aqui, ter recursos para lá, e eu aceito perfeitamente que é preciso recursos, mas eu estou numa fase da vida que eu, antes de pedir recursos, eu preocupo mais com gerir os recursos que temos, que às vezes são tão mal geridos, tão mal gastos, estão duplicados, triplicados, quadriplicados, e por isso que a minha perspectiva é que realmente é preciso mais recursos, logicamente, mas se não se esquecermos de gerir os que temos e gerir aquilo com o que temos e não com aquilo que a gente gostava de ter. Depois desta introdução, eu calava-me, já falei demais, não sei se já passei aqui 2 minutos, e então ia falar do Sandra Gil, que é responsável pelo Centro Hospitalar Tondela Viseu, a instituição onde eu fui feliz durante muitos anos. Ora bem, antes de mais, boa tarde a todos. Gostaria de congratular a Fundação para a Saúde pela iniciativa, cumprimentar a mesa, o professor Lochner e, na sua pessoa, todos os elementos da comissão organizadora
dirigir um cumprimento especial à doutora Ana Escopal e ao professor Constantino Sá Clarides e, como não podia deixar de ser, cumprimentar os demais presentes. O professor Lochner pediu-me para eu apresentar a perspectiva enquanto administrador hospitalar do tema objeto do nosso laboratório de ideias, que é envelhecimento e saúde mental e abordagens de respostas. Então, eu o que resolvi fazer foi, no fundo, replicar aquilo que eu faço no âmbito da minha atividade profissional, que é refletir sobre o problema, identificar o que fazer, como e quem. Ora bem, o envelhecimento comporta desafios de ordem física, psicológica e social que colocam o idoso em situação de especial vulnerabilidade quanto à saúde mental. Acontecimentos como a perda da ocupação, em torno da qual o idoso construiu a sua identidade, a perda de entes queridos, o declínio das capacidades cognitivas e funcionais e o aparecimento de problemas incapacitantes ou geradores de dor crónica impactam negativamente a vida do idoso, podendo levar a problemas como a depressão e a ansiedade. Por outro lado, o idadismo está profundamente disseminado no âmbito da nossa sociedade, levando frequentemente à marginalização e isolamento, com duras consequências para a saúde e o bem-estar do idoso. Eu não resisti a trazer aqui este excerto de uma canção de Mafalda Veiga, que acha que ilustra bem os estereótipos, preconceitos e a discriminação em torno do idoso, e que está presente não apenas no relacionamento interpessoal, mas também do relacionamento com o próprio, o chamado idadismo autodirigido. A Organização Mundial de Saúde, no seu Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde, traça-nos uma proposta alternativa àquela do velho triste e cansado sentado no banco do jardim e fala-nos no envelhecimento ativo e saudável possível pela otimização da saúde física e mental ao longo do ciclo vital. É então que surge a questão de saber qual abordagem adotar pelo Serviço Local de Saúde Mental para otimizar a saúde mental ao longo do processo de envelhecimento. Desde logo, promover a literacia em saúde especificamente dirigida a esta faixa etária, estimular a participação ativa dos idosos e seus familiares na promoção e prevenção de problemas de saúde mental e desconstruir estereótipos e preconceitos, não só relativamente à idade, mas também face à doença mental, que não raras vezes leva a mascarar o sofrimento emocional atrás de sintomas físicos, dificultando o diagnóstico e o tratamento da doença mental. Depois, fomentar a participação social das autarquias e das entidades do setor social na criação de ambientes amigos do envelhecimento e no desenvolvimento de comunidades solidárias e inclusivas que possibilitem combater o idadismo e o isolamento social a que muitos idosos estão sujeitos. Mas, fundamentalmente, tecer e desenvolver redes de cuidados de proximidade, interligando os cuidados de saúde e cuidados sociais, que deverão ser tidos como duas faces da mesma moeda. Mas como operacionalizar? Como é que será possível concretizar isto no terreno? Sem dúvida que a participação nos Conselhos Locais de Ação Social poderá dar um contributo importante para a criação de cidades mais amigas do idoso e mais inclusivas. Mas será fundamentalmente através da implementação das equipas comunitárias de saúde mental. As equipas comunitárias de saúde mental são equipas multidisciplinares constituídas por psiquiatra, enfermeiro, psicólogo, assistente social e terapeuta ocupacional, que desenvolvem uma intervenção de proximidade e em estreita articulação com os cuidados primários e as estruturas da comunidade, com o objetivo de promover a saúde mental nas vertentes da literacia, promoção de saúde, prevenção da doença, intervenção terapêutica e reabilitação psicossocial. E já agora, apresento-vos aqui a nossa equipa comunitária de saúde mental do Centro Hospitalar Tondela Viseu e uma amostra do trabalho que tem sido realizado no âmbito da literacia em saúde e da capacitação das pessoas e da comunidade. Relativamente à articulação das equipas comunitárias de saúde mental com os cuidados de saúde primários, cumpre realçar que a intervenção da equipa comunitária deverá ser sempre secundária à intervenção do médico dos cuidados de saúde primários, que deve, em primeira linha, assegurar o interface entre a população e o sistema de saúde. A articulação dos cuidados primários com a equipa comunitária de saúde mental deverá desenrolar-se de acordo com um dos dois modelos. Um modelo de cuidados colaborativos,
para o seguimento de pessoas com doenças mentais comuns e um modelo de gestão de casos para o seguimento de utentes com necessidades mais complexas e com a atribuição de um terapeuta de referência. A equipa comunitária de saúde mental também deverá saber articular-se com a Rede Nacional de Cuidados Continuados, sempre que necessário, propondo o ingresso do doente na tipologia mais adequada às necessidades do indivíduo e finalidade de alcançar, nomeadamente, o descanso do cuidador. E tratando-se de população idosa, é de todo o interesse envolver e conquistar a cooperação das estruturas da comunidade, nomeadamente os centros de dia e as unidades de apoio domiciliário, que são fundamentais na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e famílias e na manutenção da pessoa no seu meio familiar e social. O papel da equipa comunitária de saúde mental passaria aqui não apenas na prescrição social deste tipo de respostas aos idosos, mas atentas às competências que lhes estão acometidas, também para a capacitação dos utentes e colaboradores, sensibilizando para a importância da detecção precoce de sinais de perturbações mentais e neurológicas, bem como para a sua comunicação à equipa de saúde. Isso o ideal é, efetivamente, manter o idoso tanto quanto possível no seu meio familiar e social. A realidade é que há um número considerável de idosos que não encontram uma resposta adequada no seu meio, tornando-se frequente a externalização em estrutura residencial para idosos. Como o Dr. Fidalgo Freitas referiu, o idoso, a partir do momento que é institucionalizado, encontra-se numa situação de particular fragilidade quanto à sua saúde mental e exprimem frequentemente um sentimento de inadaptação, de abandono, de inutilidade, que é resultante do afastamento dos amigos, da família e do progressivo declínio da sua autonomia funcional. É por isso de todo pertinente o desenvolvimento de protocolos entre o Serviço Local de Saúde Mental, o Centro Regional de Segurança Social e a SERPIS da área de influência, no sentido de possibilitar uma colaboração regular no âmbito do treino de formação à saúde mental dos colaboradores e no âmbito da supervisão e seguimento dos casos. A formação dos profissionais desta estrutura é de toda a importância, no sentido de criar um ambiente institucional favorável ao idoso e levantar um manto de invisibilidade que cobre os sinais da doença mental, muitas vezes desconsiderados sobre o epíteto de características próprias de idade. Relativamente à supervisão e seguimento dos casos, será importante distinguir entre a SERPIS que tem um adequado apoio clínico e a SERPIS sem apoio clínico. Relativamente às primeiras, seria desejável implementar um modelo de cuidados colaborativos com a equipa comunitária de saúde mental, seria execuível através do recurso à consultoria, seja por via presencial ou telemática. Conseguir-se assim reduzir o recurso ao serviço de urgência e evitar a fragmentação de cuidados, resultantes da observação recorrente por diferentes prestadores de saúde, redundando não várias vezes em situações de polimedicação, com os riscos inerentes para a saúde e o bem-estar do idoso. Relativamente à SERPIS sem apoio clínico, deverá ser o médico dos cuidados de saúde primários que deverá se chamar a si a função de gestor de saúde do idoso, de forma a garantir uma perspectiva holística na abordagem do doente e a desejada integração e continuidade de cuidados, nomeadamente com a equipa comunitária de saúde mental. Em conclusão, para responder ao desafio do impacto, responder ao desafio do envelhecimento, minorando o impacto deste ao nível da saúde mental, o Serviço Local de Saúde Mental deverá alterar a sua centralidade estrutural, rever prioridades e estratégias de intervenção, colocando mais ênfase na promoção de saúde, na literacia e na capacitação das pessoas e da comunidade, e ser capaz de recombinar e interligar recursos para o desenvolvimento de redes colaborativas de proximidade que integrem a resposta de saúde com a resposta social. Muito obrigada. Ora então, muito boa tarde a todos e a todas. As minhas primeiras palavras vão seguramente aqui para complementar os colegas deste painel, desta mesa, o Dr. Fidalgo Freitas, a Dra. Santa Gil e o Dr. Tiago Santos. Dizer também que dar os parabéns à Fundação SNS, dar os parabéns à Comissão Organizadora por esta iniciativa
e por trazer esta iniciativa para a nossa escola. Eu gostaria de... Foi-me pedido que, não excedendo os 10 minutos que me foram atribuídos e com recurso a não mais que 5 slides, diapositivos, eu tinha aqui uma série de diapositivos, uns 14 ou 15, mas de véspera disseram, tem que ser, no máximo, 5 slides. Eu vou tentar fazer aqui uma síntese. Seguramente que vou tocar em aspectos que a doutora Sandra Gil já tocou. Ao fim e ao cabo, nós estamos aqui a apresentar de alguma forma as conclusões, ou se quiserem, as reflexões que foram objeto de análise num grupo de peritos mais alargado, e que eu sou aqui o porta-voz desse painel mais alargado de peritos. Eu iria... Esta problemática do idoso, estamos aqui perante um fenómeno que toda a gente conhece e que tem sido cada vez mais acentuado, que é o envelhecimento demográfico da população, e este aumento tão considerável dos índices de envelhecimento, associado também às vulnerabilidades decorrentes desta etapa do ciclo vital. O Dr. Fidel Freitas dizia que a saúde mental atravessa todo o ciclo vital, mas seguramente que este grupo populacional será um grupo populacional com risco aumentado ou risco acrescido para os problemas de saúde mental. Ora bem, no grupo de peritos, e que nós de facto produzimos um documento que o Dr. Fidel Freitas já fez, ao qual já fez referência, em que se apontavam de facto alguns caminhos alternativos, que se apontava de facto para algumas mudanças. Nós ouvimos aqui durante a manhã, e nas palavras do Sr. Diretor, do Sr. Coordenador do Plano de Saúde Mental, o Dr. Miguel Xavier, dizer que em termos organizativos está tudo muito bem, agora é preciso colocar no terreno aquilo que de facto nós produzimos e que está no papel. E muitas vezes é isso. Eu diria mesmo que o país produziu excelentes documentos legislativos, enquadramentos legais, falando mesmo de uma lei que já vem do antigo regime, em 63, a Lei 2118. Essa lei já direcionava o foco muito para a prestação de cuidados de saúde mental na comunidade. Já falava na profilaxia, portanto, na prevenção e até na higiene mental. Depois temos a Lei 36/98, que continua a fazer referência e a reforçar que, de facto, o modelo de referência que deve ser seguido é o modelo comunitário. Prestar cuidados de saúde mental na comunidade. Agora, todos sabemos que muitos dos recursos continuam a ser canalizados para os hospitais, para os internamentos. Isto é uma verdade que todos nós reconhecemos. Então, eu falava que produzimos, de facto, bons documentos. O próprio Plano Nacional de Saúde Mental, 2007-2016, que, de facto, traça o retrato, faz o diagnóstico, identifica os problemas, remete mesmo para as áreas que carecem de uma intervenção prioritária, quais são as áreas onde devemos, de facto, colocar os nossos esforços. E é certo também que este plano apanhou duas conjecturas pouco favoráveis, a crise económica de 2009, 2012, e pronto, não havia dinheiro e a coisa ficou ali assim um bocadinho, não deu para andar. Um plano, de facto, faz o planeamento, o que é que podemos fazer, como é que podemos fazer, com que recursos é que podemos fazer, e ficou um bocadinho parado. Quando saímos dessa crise, em 2017, o plano já até 2016, em 2017 fez-se uma reavaliação do plano, entendeu-se que de facto havia muitas coisas que estavam por fazer e entendeu-se prolongar o plano até 2020. Encontramos de novo dificuldades, a pandemia, todas as contingências impostas pela pandemia, o foco seguramente foi mais direcionado para as questões da pandemia e o plano também ficou ali um bocadinho. Agora o Dr. Miguel Xavier diz-nos que teremos, se calhar, aqui
um ambiente propício, uma conjuntura política favorável, os políticos estão dispostos a fazer avançar o plano e pode ser que as coisas funcionem. A minha função, eu de facto tenho aqui só mesmo 3 diapositivos, ou 4, e que resumem de alguma forma, fazem a síntese do trabalho que foi realizado nessa comissão de peritos, nesse grupo de peritos mais alargado. O Dr. Fidalgo dizia muito bem, parece que temos que resolver as coisas injetando ou colocando mais médicos, mais enfermeiros, mais psicólogos, mais terapeutas ocupacionais, mais assistentes sociais no SNS, mas nós temos de facto utilizar de forma sustentada e gerir da melhor forma os recursos que temos. Não combinámos nada, mas é que mesmo o primeiro ponto é justamente esta utilização dos recursos existentes. É certo que, e falava-se hoje de manhã também, que está a emergir, ou já emergiu há muito tempo, mas ele acaba por nunca se concretizar em pleno, que é esta mudança de paradigma dos cuidados centrados na doença, portanto, uma prevenção secundária para cuidados de proximidade e centrados nos doentes e nas famílias. Portanto, este caminho para a comunidade. É importante, de facto, pôr os profissionais, todos estes intervenientes, todos estes atores sociais, não só os profissionais de saúde, a trabalhar de forma colaborativa, em rede, em equipa. Portanto, as verdadeiras equipas multidisciplinares. E não estarmos ali, é para o médico, é para o enfermeiro. Eu queria dizer aqui, este empoderamento, este investimento que de facto deve ser feito nos profissionais de saúde, que têm e devem ter, se não têm que as arranjar, competências acrescidas e diferenciadas para o trabalho que têm que realizar. Já falei aqui na importância da multidisciplinariedade. Os programas de intervenção precoce são, de facto, muito, muito importantes. Deve ser trabalhado nas escolas, desde muito pequeno, começar. E porque estamos a falar aqui também nesta questão do envelhecimento e da saúde mental, que, de facto, o envelhecimento pode ser a causa e pode ser a consequência para problemas de saúde mental. Potenciar, incentivar e valorizar o envolvimento, também já foi aqui falado, dos cuidadores informais. Avaliar a sobrecarga dos cuidadores, portanto, cuidar de quem cuida. No fundo, nós temos aqui um projeto na escola que é exatamente cuidar de quem cuida. Estas pessoas precisam ser ajudadas. Portanto, a sua sobrecarga, o seu estado emocional, a sua saúde mental também tem que ser, de facto, valorizada, acompanhada e intervir nos casos em que seja verdadeiramente importante e necessário. A literacia. Também já falámos na literacia, nos programas de psicoeducação, de educação para a saúde. Tudo isto tem feito, sobretudo a nível dos cuidados de saúde primários, do centro de saúde. Eu diria aqui, este investimento na literacia em saúde mental é muito importante. É muito importante para desconstruir o estigma, o preconceito, que quer a gente queira, quer não, ele continua a circular na sociedade. Muitas vezes está nos próprios profissionais de saúde. Portanto, é importante fazer este investimento, porque baixos níveis de literacia são seguramente um obstáculo, primeiro, à identificação do problema e depois também o atraso na procura de ajuda, de cuidados. Fortalecimento da rede, a doutora Sandra Gil falava exatamente nisto, que é importante mobilizar todos os recursos da comunidade, envolver não é só os políticos, mas é a sociedade civil. Todos temos aqui uma cota parte da responsabilidade, todos temos que ser envolvidos nesta solução. Portanto, as associações de doentes, as associações de familiares dos doentes, que são a voz destes doentes que não têm voz, os doentes com perturbação mental. Eu recordo que o Dr. Miguel Xavier falava exatamente num congresso que houve há uma semana ou duas atrás, da região centro, a dizer que são precisas mais associações de doentes como a Familiarmente. Eles é que são, de facto, o porta-voz, eles é que sentem as dificuldades quando precisam de ajuda, quando batem às portas e não encontram respostas para as necessidades que precisam.
aumentar as equipas comunitárias. O Dr. Miguel Xavier falava de que já se aumentou de uma forma muito considerável estas equipas. E nestas equipas somos todos importantes, mas eu destaco, porque sou enfermeiro, a minha formação de base é enfermagem, sem dúvida. Fiz um investimento grande depois em termos desta área da saúde mental, mas dar aqui a nota de que os enfermeiros na enfermagem de saúde mental podem ser aqui a pedra de toque nas equipas comunitárias de saúde mental. Eles têm aqui um papel importantíssimo, sem desprimor de todas as outras áreas profissionais ou classes profissionais. O médico é importante, todos são importantes. O enfermeiro poderá ter aqui esta primeira intervenção, a primeira ajuda. O enfermeiro tem competências acrescidas e diferenciadas para fazer um diagnóstico, para saber que alguma coisa não está bem com aquela pessoa, poderá ter uma primeira intervenção, pode não passar de um aconselhamento, uma intervenção de aconselhamento, poderá até ajudar e até resolver, e se não resolver, com certeza, passar depois para a referenciação para cuidados mais diferenciados, mais especializados. A criação de planos e programas para as cidades, temos que nos preocupar também com os idosos, as questões da acessibilidade, dos transportes, portanto, haveria aqui que as autarquias têm feito algum trabalho nesta área, mas que é importante continuar a investir. Eu já falei no estigma e no preconceito, que está de facto associado, e isto tem que ser, já foi mais, ainda bem. Penso que a pandemia, como já foi dito aqui, despertou consciências. Se calhar nunca se falou tanto em saúde mental como se fala agora. É importante trazer a saúde mental, afastarmos daquele tempo em que de facto o doente mental era segregado, era quase, não digo exterminar, que é uma palavra muito forte, mas a sociedade temia o doente mental. E o facto de temer o doente mental, o importante era afastá-lo da sociedade. Então foram criadas aquelas instituições psiquiátricas que nós conhecemos, que é para esquecer, tinha a finalidade de tratar, mas se calhar os tratamentos também não seriam os melhores, muitas vezes por falta de recursos, mas que hoje estamos noutro tempo, que não tem nada a ver. A solidão e o isolamento social é de facto aqui o fator, se calhar, mais preditor para os problemas de saúde mental. E o idoso está de facto isolado, o Dr. Fidalgo diz que eles estão muito bem nas ERPs, nos lares, mas se calhar falta de facto aqui é o afeto. Nós à criança damos mimo, damos colo, damos este afeto todo, se calhar à pessoa mais idosa, se calhar nem a mão estendemos ou nem o cumprimentamos. Ainda também há aqui um bocadinho este preconceito, mesmo até em torno das questões do envelhecimento. Depois, estes grupos de ajuda mútua são, de facto, também fundamentais. Aumentar as respostas em saúde mental na rede de cuidados continuados e integrados de saúde mental. A rede tem aumentado, o espírito de criação da rede foi bom, houve bons exemplos em algumas zonas do país, ela tem estado a aumentar e é preciso que aumente, porque de facto ainda, se bem que também há, muitas vezes, oferta e que não são preenchidas. Essa oferta não... Mas há de facto muitas famílias a procurar respostas e querem encontrar estas respostas nesta rede de cuidados continuados integrados de saúde mental. E eu diria também que, em termos dos próprios registros, avançou-se muito. Isto, as novas tecnologias, que já não são novas, já são de há muito tempo, mas vieram implementar aqui outras formas de fazer, outras formas de registar, e o registro é muito importante. Se não registamos, não fazemos. É importante também acautelar aqui esta forma como se fazem registros, que o acesso a esta informação seja feito de forma adequada e, sobretudo, segura. Temos aqui as questões da proteção dos dados, e dados que são muitas vezes sensíveis, sobretudo neste tipo de doentes. E, penso que cumpri com o meu tempo, deixo exatamente aqui esta imagem que de alguma forma traduz o envelhecimento ativo, não é? Isto é verdade, tem que ser como para ser. Portanto, a velhice é um caminho de todos. Muito obrigado pela atenção. Muito bem, então, boa tarde a todos. Começo naturalmente também por agradecer o convite de estar aqui presente.
Estão aqui nesta assistência pessoas mais velhas, que têm sido uma referência para mim. E se calhar começava por aí. Essa é uma das missões das pessoas mais velhas, é poder inspirar e poder dar confiança aos mais novos e mostrar-lhes o que é que pode ser o caminho, nem que seja por eles recusarem esse caminho e dizerem que há outro mais importante. E claro, cumprimentar a mesa e naturalmente o Dr. Fidalgo. Esta responsabilidade também, eu também a estendo ao Dr. Fidalgo. Eu, no meu primeiro ano de internato, numa formação que fazia no Hospital Magalhães Lemos, o Dr. José Queiroz levou-nos numa visita ao serviço dele. Primeiro ano de internato, um conjunto de médicos internos do primeiro ano. E o Dr. Fidalgo recebeu-nos, ofereceu-nos uma caixa de cerejas e mostrou-nos o serviço, falou-nos do que fazia, de como fazia, falou connosco, inspirou-nos. E eu depois fiquei com a ideia que os diretores de serviço eram todos assim, e isso causou-me algum sofrimento mental depois ao longo da minha vida profissional. Felizmente não é o caso hoje. Ora bom, portanto, a minha ideia, de facto, e seguindo os passos aqui dos meus colegas, foi tentar trazer aqui um resumo. Desculpem, um resumo que fosse um resumo breve do documento que foi elaborado e que, enfim, obviamente sou suspeito, mas parece-me que é um excelente documento e que dá uma série de pistas muito interessantes no âmbito do envelhecimento e da saúde mental. E, portanto, partindo desta premissa, portanto, eu vou fazer-vos, no fundo, um brevíssimo percurso do que é este documento. Portanto, nesta premissa, neste pressuposto de que, de facto, as pessoas mais velhas com incapacidades, apoiadas em casas de cuidadores formais ou informais, e principalmente os institucionalizados, continuam a ser utentes do SNS. Partindo desta premissa, então, como é que nós fazemos para poder prestar o maior apoio e a maior ajuda a essas pessoas? E, portanto, que estratégias têm ou deveriam ter os serviços locais de saúde mental para fornecer esse serviço, seja no domicílio, seja nas instituições? Que estratégias, sem ser eterna, de solução de mais médicos, psicólogos e enfermeiros, que eu vou já acusando, este foi um contributo do Dr. Fidalgo. Este aspecto é especialmente importante porque temos sempre esta ilusão da plenitude de recursos. Eu acho que neste momento deve haver um encontro qualquer deste ano a decorrer, por exemplo, na Noruega ou na Dinamarca, em que os tipos estão a queixar de que não têm recursos, que faltam pessoas, de que não temos tudo aquilo que nós poderíamos ter. Não haverá nenhum momento em que as pessoas digam, temos tudo, impecável, não precisamos de mais nada. Duvido que esse momento alguma vez aconteça ou que tenha acontecido no passado. Portanto, que estratégias é que nós encontramos para potenciar aquilo que nós temos em cada momento? E, por outro lado, que articulações funcionais e não burocratizadas podem ser úteis? Que é como quem diz, como é que nós montamos respostas que efetivamente funcionam? Bom, e para este elemento central, que foi formulado na forma de pergunta, mas que, diria, também podia ser uma afirmação. A preocupação central deverá ser preservar a dignidade das pessoas e, a partir daí, procuramos criar serviços que se foquem mais nas pessoas do que nas doenças. Bom, nesse sentido, o documento está organizado dessa maneira. Tem, de facto, a perspectiva da gestão estratégica, por cima eu falava nisso há bocado, que são coisas, arrisco eu dizer, coisas elementares. Qual é a missão e qual é o propósito dos serviços locais de saúde mental? Como é que se organiza essa governação e essa liderança numa perspectiva colaborativa e numa perspectiva de saúde populacional? E como é que fazemos para que, de facto, exista mais participação social, literacia e capacitação das pessoas da comunidade? De facto, enfim, estava a organizar isto e pensar, de facto não é rocket science, mas não sendo rocket science, não sendo ciência espacial, porque é que é tão difícil? E porque é que é tão complicado pôr isto em prática? E, de facto, se fizermos estas perguntas, e essas perguntas são feitas e as respostas são também desenvolvidas nesse documento, o princípio é esse. Ok, o que é que nós fazemos? Utilizando esta linguagem moderna de agora, modernaça, qual é o nosso core business? Qual é o nosso negócio? Bom, o nosso negócio é tratar doenças e promover saúde. Basicamente é esse o negócio da saúde, entre outras coisas. E, portanto, como é que nós organizamos os recursos que nós temos? Como é que organizamos aquilo que nós temos, o nosso poder de fogo, digamos, para aquilo que são as necessidades mais importantes? Que variam ainda por cima. Nos sítios pode ser uma coisa mais dirigida para os idosos, noutros sítios pode ser uma coisa mais dirigida, por exemplo, agora para as populações de refugiados, ou para outras populações vulneráveis. E, obviamente, para as pessoas com doença mental grave e tudo isso. Portanto, podermos em cada momento fazer essa pergunta e atualizarmos a forma como fazemos as coisas. Que também não significa dizer que o que se fazia antes que estava mal feito, que não servia. Não. É a ideia de atualizarmos constantemente. Nos países pobres, por exemplo, nesses exemplos que eu dei há pouco, Noruega, Dinamarca, Reino Unido, Austrália, esses países
com poucos recursos, eles passam a vida a fazer isto. Dizer assim, deixa cá ver se aquilo que nós estamos a fazer, se de forma que nós estamos a utilizar os nossos recursos, se de facto é a forma mais eficaz e a forma mais custo-efetiva para podermos, realizar o nosso propósito. Depois vem o outro aspecto fundamental, que também já aqui foi falado, que é a ideia da gestão operacional. Como é que se põe isso em prática? A partir desse princípio, de quais é que são os nossos objetivos fundamentais, quais é que são as prioridades de intervenção, então depois como é que pomos isso em prática? E aí voltam também, eu diria, as velhas questões. Como é que a saúde mental e a saúde em geral, como é que se enquadra naquilo que são os aspectos mais vastos dos cuidados e dos recursos que existem na comunidade? Quais são as funções essenciais das competências técnicas de que os serviços devem dispor? Também já foi falado disso aqui durante a manhã. E esta obsessão que ainda existe com as tarefas específicas deste e daquele e daquele outro. E o que é afinal esta coisa de equipa multidisciplinar? Em saúde mental é sempre tudo multidisciplinar, com certeza. Os problemas são complexos, as equipas são multidisciplinares e a intervenção é holística. Estas 3 palavras têm sempre que existir. Mas precisamos de passar da retórica à prática. Como é que isto se concretiza, efetivamente? E devemos partir deste princípio que é gritante, parece-me cada vez mais, é que a saúde não tem todos os recursos. Não pode ter todos os recursos, é impossível. Mas tem a obrigação de coordenar esses recursos que existem fora do seu âmbito estrito, na comunidade, onde for. Onde for, a saúde deve estar. E, portanto, isso não pode funcionar num esquema clássico, que é serviço de urgência, internamento, consulta externa. Reparem que eu nem digo ambulatório, consulta externa, que é a mesma consulta externa. Enfim, o tirar o bilhete, a pessoa vai lá e tal, e seguir vai embora, passado 6 meses volta e temos a coisa feita. E depois, outro aspecto fundamental, e que também já aqui foi bastante falado, que é a gestão da informação. E nós hoje vivemos um bocadinho este paradigma, quer dizer, em algumas coisas temos um desenvolvimento incrível e depois noutras vivemos como há muito tempo atrás, não é? As pessoas de medicina geral familiar que estejam aqui, dos cuidados de saúde primários, sabem, quer dizer, ok, por muito interesse que possam ter, por exemplo, nesta área da saúde mental, indicadores não existem. Uma plataforma de registro da saúde mental também não existe. E não existe porquê? Bom, não existe porque isso é complicado, isso é complexo e as coisas são difíceis. Mas, na verdade, existem noutras áreas. São introduzidos regularmente, por exemplo, indicadores noutras áreas de saúde, não de saúde mental. Porquê é que essas coisas não acontecem? E, portanto, voltamos ao mesmo, a questão do subsistema de informação, da recolha de dados e da organização de dados, e depois, outra coisa, que é sempre, enfim, diria, difícil de fazer, que é a história dos indicadores, desempenho e resultados. Avaliarmos aquilo que fazemos. Não chega a fazermos porque achamos que é interessante, não chega a fazermos porque gostamos de fazer daquela maneira, é preciso perceber se isso produz um resultado. Como eu costumo dizer, não devemos fazer aos outros aquilo que gostávamos que nos fizessem a nós, porque eles podem não gostar das mesmas coisas. E, portanto, percebermos de que maneira é que o nosso trabalho traz, de facto, essa mais-valia. Os observatórios, tudo isso também já foi referido, obviamente, com toda a relevância. E, portanto, vivemos sempre esta questão de que a resposta habitual para o estado de coisas, digamos, é a ideia de que não há recursos, nesta lógica da ilusão da plenitude de recursos que falava há pouco. É um argumento perigoso, porque ainda por cima é verdadeiro. Não costuma haver recursos suficientes. Na saúde mental não há. Mas atenção que não é só em Portugal que não há recursos suficientes para a saúde mental. No mundo inteiro isso é assim, mesmo nos países, digamos, civilizados. E depois como é que nós fazemos para nos organizarmos? E para nos organizarmos de uma forma que seja efetivamente multidisciplinar, integrada e aquelas palavras todas que nós sempre gostamos de usar nestas situações. Como é que fazemos para que isso aconteça verdadeiramente? E depois, deixo aqui, esta já são da minha lavra, não resisti, é o último slide, 2 ou 3 questões que eu acho que são relevantes. Sabermos se a formação de profissionais, incluindo profissionais de saúde mental, está orientada para um trabalho em rede e de integração, isso foi falado hoje de manhã pelo professor Manuel Lopes. Saber se as FIAs intermédias do Serviço Nacional de Saúde Social têm capacidade para promover dinâmicas colaborativas, essa pergunta eu julgo que também é bastante relevante. E percebermos se o modelo de governação hospitalar e agora as ULS e tudo mais, enfim, se permite a mudança para um paradigma comunitário de integração de cuidados. E depois, a pergunta, digamos, de $1 milhão ou de €1 milhão, se preferirem, o que é que faz com que existam experiências discrepantes de boas práticas com recursos semelhantes ou muitas vezes inferiores
a outras estruturas. Com a certeza, julgo eu, de que esta frase faz sentido. A mudança é inevitável. O progresso, esse, é opcional. Obrigado. Muito obrigado. Dr. Tiago, não me surpreendeu, porque eventualmente o Tiago é assim. E obrigado aos palestrantes que cumpriram exatamente o horário. Temos um tempo relativamente alargado para andarmos todos à pancada e discutirmos, que este é um tema polémico. E eu aproveitava, porque eu também, já agora não estou conseguindo falar, a Ana não me deixa falar, mas eu gerir o tempo e consigo falar, era que fala mais tempo. Só 2 ou 3 questões em relação ao que disseram. Porque, logicamente, as comunicações foram as 3 enriquecedoras, levantaram problemas. O primeiro problema que eu me levantei, e a doutora falou da Sana, e já tinha falado do Miguel Xavier, das equipas comunitárias de saúde mental, que eu achei fantástico. Só me espanta que não haja equipas de saúde em geral, comunitárias, quer dizer, porque é que é só da saúde mental, eventualmente, lá está o estigma outra vez, porque é que eventualmente que a saúde mental, os tolinhos têm que ter realmente umas equipas diferentes, uma carrinha diferente, eventualmente se tiver um cérebro, talvez, ou eventualmente outra coisa qualquer, porque é que eventualmente a saúde não se organiza assim, se o que está a dizer é que nós temos que nos aproximar. Porque é que as pessoas com diabetes, com reumatismo, com outra coisa qualquer, não têm o direito também a receber ao médico, ao enfermeiro, ou um técnico de saúde em casa, etc. E por isso, este aspecto, penso que a saúde mental aí vai um bocadinho à frente, talvez o estigma tenha a mesma coisa, as pessoas têm medo de ir à casa das pessoas, nós já perdemos o medo de ir à casa das pessoas há muitos anos. Outra coisa que eu queria saber, e vocês já alguma vez já estiveram no lar, eu já estive em muitos lares, e peço o bilhete de identidade, o cartão de cidadão. E já reparei, e nenhum, eu todos estudei já o cartão novo, e nenhum deles está apagado o número do SNS, tem lá o número do SNS. Tem lá. Mas são segregados, cara. Mas se eu estou num lar, se eu estou numa instituição de idosos, se eu estou numa instituição de doentes mentais, ou de crianças, ou assim, eu deixo de ser beneficiário do SNS. Porque é que a instituição de gestão tem que contratar médicos, aqui até se fazem leilões, quem cobra menos, e psiquiatras e enfermeiros, etc. Então não deixaram de ser cidadãos nacionais. Eu acho que tem que ser uma mudança, mas eu falo disso a alguém e as pessoas dizem, o que não pode ser, isto é assim, não é assim nada. Quer dizer, se eu sou velho e estiver em casa, tenho o direito a ter uma equipa de saúde mental a ir visitar. Se eu for aqui para o lar, do lado, espero bem não ir, mas vou mais tarde ou mais cedo, porque é que eu deixo de ser cidadão da SNS? Não tenho os mesmos direitos. E por isso acho que é uma duplicação de factos. E depois encarece. Eu às vezes vou aos lares e as pessoas com posses contratam o psiquiatra para ir ao lar. Os outros não têm direito a psiquiatra. Então o que é que fazem? Quando agita muito, dá-se umas gotas, eles acalmam. Se não acalmam, fazem aquilo que é pegar numa ambulância, vão 2 pessoas a acompanhar, vão para a bicha das ambulâncias para o hospital, o que é perigoso para os doentes, coitadinhos, apanham uma infecção e voltam infectados com uma pneumonia, têm custos elevadíssimos e voltam. Havia um colega velho de Braga, que espero que ainda seja verídico, diz assim, ambulâncias na rua é má organização dos serviços. Quando as ambulâncias iam de Braga para o Porto e de Porto para Braga, são os serviços que não funcionam. E por isso, porque é que os cuidados de saúde em geral, não só a psiquiatria, não vai aos lares? Tem que ir aos lares. Se o doente se pode mobilizar, ótimo, até pode ir ao autocarro. Há algumas senhoras que até vão ao cabeleireiro e tudo bem, podem ir ao psiquiatra, ao departamento de psiquiatria ou ao hospital. Mas o Sistema Nacional de Saúde abandona os idosos. É o próprio sistema, e eu acho isso uma utopia. E por isso eu sugeria que, além das equipas comunitárias de saúde mental, houvesse equipas comunitárias de saúde em geral, ou neurologia, ou de ortopedia, ou de outra coisa qualquer, ou poliespecialistas, quer dizer, porque realmente é uma falha grave. Quer dizer, eu não deixo de ser, e eu pago impostos, esteja em casa, esteja no lar. E por isso acho que não perco esses direitos. Era uma primeira questão que eu vos queria pôr, que me incomoda, etc. etc. Outra coisa, o Amadeu falou em coisas interessantes, esta história, nós pensámos sempre, por isso que há um bocado dizia assim, psiquiatria é uma coisa, saúde mental é outra, porque a psiquiatria é que resolve tudo os problemas de saúde mental, resolve tudo com calmantes. Morreu-lhe o paizinho, as pessoas diziam, nossa, morreu-lhe um filho, que adormeça a senhora agora durante 3 dias,
quando ela acordar, o filho não vai estar vivo, está morto na mesma. Nós nem todos está, quer dizer, mas eu sou desse tempo, carregava logo o luto, ficava logo ali parado 3 dias, depois quando acordava, acordou, mas morreu, e voltava, começava no princípio, se não tivesse realmente, felizmente que isso mudou um bocado, mas é um bocado isso. E por isso, há muitas situações desta saúde mental, das preocupações emocionais, reativas, etc., que pode resolver o médico, pode resolver o enfermeiro, pode resolver a assistente social, pode resolver um psicólogo, qualquer pessoa, às vezes até pode, no hospital daqui, a pessoa que resolvia mais situações era o padre, que era um homem vocês, o padre médico era o homem que estava na urgência, resolvia tudo, e quando havia alguém aflito, chamava ao gabinete, etc., e começava com 5 minutitos, o homem já ficava, e já não precisava de psiquiatra para nada, e nem levava medicações que o padre médico não sabia receitar, ainda não sabe. Por isso, quer dizer, há um bocado esta valorizar o trabalho dos outros. Não há experiências únicas, como o Tiago dizia, mas nós tínhamos um contacto com o serviço em França, onde aprendemos algumas coisas, que na urgência de psiquiatria estava um indivíduo qualquer ao que estivesse de serviço. Às vezes estava o médico, o psiquiatra, às vezes estava o psicólogo, às vezes estava o enfermeiro, às vezes estava a assistente social, às vezes estava uma outra senhora qualquer, terapeuta de qualquer coisa. E recebia o doente, tinha informação, observava o doente e depois, se fosse preciso, chamava alguém, chamava o médico, chamava o enfermeiro, chamava conforme a gravidade da situação. Aqui não. Tem que ser um psiquiatra ou 2, e pronto, que faça uma lixa danada. Pronto. Por isso esta história da multidisciplinaridade, dar valor ao trabalho dos outros, no sentido é importante. E depois o Tiago, pronto, a gente comunga de ideias, já há uns anos que andámos a falar uns com os outros, etc. E ele acabou, eu gostei imenso da comunicação, como gosto sempre das condições do Tiago, mas ele acabou com 2 ou 3 situações, que é assim, hoje em dia, e com todo o respeito que eu tenho pelos meus colegas, os meus colegas mais novos sabem muito mais de psiquiatria do que eu. Eu sou do tempo da outra senhora, que deve imaginar, tinha 4 medicamentos para usar, e se não fosse com as chaves de parafuso e com o martelo, a gente resolvia tudo à martelada. Hoje em dia há ao leque, a formação, fiz alguma formação já depois de reformado, porque achava que ainda tinha muita ignorância, ainda tenho, mas ele falou a formação dos internos não é feita para isto que nós estamos a falar. Não tem nada a ver com isto. Quer dizer, os internos querem lá saber da comunitária, acham piada uma coisa destas, mas é assim, o modelo é igual. Eu estou sentado no hospital, não é só da psiquiatria, à espera que o doente chegue. Eu fico ali sentado, depois vem uma bicha, quanto mais a lista de espera mais atrasada, melhor é para o hospital, valoriza o hospital. Um hospital que não tem lista de espera, porque é fracote, não é? Tem que ser um hospital que tem lista de espera. Se for para a cirurgia, até fazem, na altura chamavam-nos PECLEX, havia colegas meus que não tinham cortado de carro, então faziam aquelas operações todas fora de horas, né? Não faziam na hora de serviço, mas faziam fora de horas, etc. E depois, quanto mais atrasos, depois quem tem atraso é beneficiado porque tem uns programas especiais, etc. Epá, eu penso que a formação que é feita agora não está a motivar as pessoas para tratarem os doentes onde eles estão e se entrar no doente, enfim. Esta mudança de paradigma ou começa na formação. O Tiago falou, já não me lembrava das cerejas, para nem me das cerejas, mas havia um santo homem que foi responsável pela formação dele em coisa, o Zé Queiroz. O Zé Queiroz era um colega nosso do Porto, pá, que eu muito admiro, pá, era assim um tipo muito estranho no sentido, mas era um homem com a visão tarada. E a primeira coisa que ele fazia, pá, quando dava aos internos, tinha um programa de internos estruturado, aliás, o Magalhães Leves durante anos, não sei como está agora, mas era o melhor programa de internos do país, e tinha internos do departamento que iam fazer formação ao Magalhães Leves, porque aquilo era uma coisa bem estruturadinha, e o Zé Queiroz era obsessivo, e uma das coisas que fazia, já o outro, não sei antes, fazia uma coisa, pegava numa carrinha e telefonava, olha, a gente pode ir visitar aí os nossos internos. Então fazer uma carrinha cheia de internos, 10 ou 15 ou 20, não interessa, fazia uma reunião, a gente explicava o serviço, normalmente arranjavam algum sítio, algum laboratório pagava, agora não se pode, mas na altura pagavam o almoço, na altura teve direito a cerejas, mas ele deve ter almoçado à borla. Não, está bem, mas conheciam as realidades, e isto fez
acabou por fazer escola, as pessoas perceberam que havia outras realidades, que não era o Magalhães Lemos, que havia outro mundo fora do Magalhães Lemos, mas a mim preocupa-me que a formação é um bocado, as pessoas sabem tudo, sabem, epá, fazem diagnósticos com uma facilidade danada, que eu vejo-me aflito, às vezes à procura na DSM, a ver se, como é que encontraram tantos diagnósticos, eu não encontro com esta idade, às vezes lá encontro, será, não será, e por isso este é o problema da formação, eu penso que é importante, os médicos, os enfermeiros e toda a gente, para tentar mudar este paradigma de consultas, internamentos, urgências, operações, e que é isto que dá dinheiro aos hospitais. Eu não me calava se contasse a história toda do depois eu consegui pôr o serviço comunitário a funcionar, que dava prejuízo ao hospital, e agora já não dá, mas na altura dava prejuízo ao hospital, e lá fomos, lá teimámos, só uma questão, e eu vou-vos contar. Vocês são todos burchinhos, vou-vos contar duas anedotas brejeiras, pá. Porque eu estive a ler aqui, se vocês tiverem essa, eu vai ser este documento de ter acesso a toda a gente. E uma das pessoas uma série de pessoas que colaboraram neste documento, um deles foi o primeiro Helder. O primeiro Helder. Trabalhámos muitos anos, pá. Somos amigos para além disso, e ainda continuamos envolvidos em múltiplas atividades que não clínicas, né, tantas coisas, e tudo. E o enfermeiro Helder, ele e mais duas ou três pessoas, e na altura, eu dei um empurrãozinho, criou a primeira consulta de sexologia fora do Porto de Lisboa e Coimbra. A primeira consulta de sexologia fora do Porto de Lisboa e Coimbra foi criada em Viseu. Pronto. Ainda funciona bem, tem um psiquiatra, tem um enfermeiro, tem um mestrado, tem toda a gente tem formação superior, tem uma psicóloga, tem tudo. E o enfermeiro Helder fez aqui, uma menção à sexualidade dos idosos. Vão para o Recos Carta, está esquecida. Quem entra no lar deixa de ter sexo, ok? Eu lembrei-me, vou-vos contar isto como sendo um dueto que veio ter comigo, não foi bem assim, mas talvez estas duas pequenas anedotas vos façam perceber a sexualidade, e o Helder vai utilizar isso mais tarde, que é o Sr. Manel que chega à minha consulta, vocês vão perdoar, a palavra é dura, e diz ao Sr. eu vim aqui, eu queria que o Sr. me desse um remédio para baixar o tesão. Não, mas não, é engraçado. Gente da minha idade, não só se eu quero fazer aqueles convites, olha a sua idade, mas podemos tentar. É para baixar o tesão, Sr. Tanto exercício, é que eu tenho tanto aqui na cabeça. Se o Sr. me baixasse um bocadinho, isto era o que quer dizer que a sexualidade se mantém nos velhinhos que a gente tem no lar, na cabeça, pelo menos. Outra história que eu penso que ainda é mais interessante. Esse era um homem mais erudito, o Sr. António, que era formado para uma instituição pública, e eu já não usava esse tom berejeiro, fui eu que perguntei ao Sr. António, então, como é que vai o seu apetite sexual, etc. Sr. meu apetite sexual, vai bem, o que não falta aos talheres. Isto explica outra coisa, que é nós concentrarmos a nossa sexualidade toda nos talheres, que me perdoem, e esquecermos se podem comer à mão, podem-se comer de qualquer maneira, e isto é um defeito, digamos, até da nossa educação sexual, é assim, dos nossos conceitos e preconceitos, mas permitir, eventualmente, que eventualmente a sexualidade possa fluir nas instituições de idosos. Eu lembro que não há muito tempo que os lares eram para homens ou para mulheres, mais tarde voltaram os dois, depois havia um velhote qualquer que faltava a velhota e ela até gostava, era complicado, e eu uma vez tive uma diretora de um lar que jogava comigo nesse sentido, e dizia ao Sr. eu já consegui juntar 4 vezes na minha instituição. Mas como é que consegui? Está no mesmo quarto, homem e mulher. Para já, usei o seu argumento de que em Viseu, nos últimos 40 anos, não houve nenhuma gravidez, nenhum lar. A segunda história dizia assim, olha, nós temos sempre falta de camas. E morreu o Sr. António. E ficou uma cama vazia. E são 2 camas. E para a rentabilidade do lar, a cama vazia é prejuízo. Então eu disse à diretora, vocês estão melhor, vocês não fazem mal nenhum ao outro.
Podemos poder o Sr. Manuel com a Dona Maria no mesmo quarto. Pronto, realmente aproveita-se mais uma camita e assim, fomos juntando 3 ou 4 velhotes, isto está aqui perto, eu não sei quem é, já não, era a diretora, que era uma mulher, só para dizer que realmente este problema da sexualidade foi algo pôs, eventualmente, eu tenho estado aqui, eu não ficava bem se não me ajudasse, e obrigado, e peço desculpa, e agora, as coisas não são várias. Então, pode, Faz nenhuma pergunta para os jovens a integraram esta mesa? Temos neste momento ainda 10 minutos. Se não houver uma pergunta, eu peço a cada um deles uma resposta. Só para não deixar o Pascal a falar sozinho. Eu sei que ele não gosta de falar sozinho, ele gosta de confessar. Mas acho que há uma questão agora sobre o envelhecimento. Agora, não tenho duas. Eu, nos últimos tempos, andado comigo, eu tenho pensado numa coisa, que a nossa vida, basicamente, é uma caminhada. A vida humana, em geral, faz sentido se nós olharmos para ela como uma caminhada. E se nós começarmos a pensar, de facto é assim que as religiões olham para a vida. Se a gente for aos funerais, não há padre nenhum que não diga, o nosso irmão chegou ao fim da caminhada. Não, mas isto é importante porquê? Porque se nós acharmos que a vida é uma caminhada, tem duas consequências. É que todas as caminhadas têm o mesmo valor, quer não sejam curtas ou compridas, e que todas as fases da caminhada têm a mesma dignidade. E esta é uma questão que eu acho que nós às vezes esquecemos. É que a vida, desde que a gente nasce até que morre, é uma caminhada. Mas é uma caminhada para quem está, para a pessoa com deficiência, uma caminhada para a pessoa com doença mental, é uma caminhada para o médico que está com doença mental. Mas, no fundo, a nossa vida é todo o mesmo. Quer dizer, é uma caminhada de um princípio até ao fim. O sítio para onde nós caminhamos é que às vezes varia. Quer dizer, mas a dignidade da caminhada é sempre a mesma. Quer dizer, não é? E o destino da caminhada também é o mesmo. Que é outra questão. A gente às vezes pensa que temos um destino diferente dos outros daqueles que tratamos. Não temos. Para quem acredita no céu ou no inferno, nós encontraremos todos. Portanto, para quem não acredita, também encontraremos todos aí no crematório, ou no cemitério. Mas, portanto, todos nós temos, no fundo, o mesmo destino. E essa acho que era uma questão também importante nestas coisas em relação ao envelhecimento. Uma outra nota que acho que pode, agora que aproveito para ter frente, porque também vou preocupando lá com essas coisas da política local. Uma das questões que às vezes se diz na saúde é que a água canalizada e os esgotos tiveram mais impacto na qualidade de vida e na saúde que os antibióticos. Agora, eu penso que muitos dos problemas que estão ligados ao envelhecimento, nomeadamente o isolamento mental, estão ligados a problemas de urbanismo. Estão ligados à construção civil. E a construção civil tem um impacto maior no isolamento dos idosos do que propriamente, ou provavelmente, o vereador com mais impacto na saúde dos idosos aqui em Viseu será o do urbanismo e não se calhar o da saúde ou da ação social. E porquê? Porque nós continuamos a construir edifícios inacessíveis a idosos, continuamos a ter montes de idosos isolados em andares sem elevadores onde não podem sair. Não é? E mesmo nas aldeias, aqui na nossa região, estou a falar daqui, estou a falar daqui, os idosos estão hoje imensamente isolados, mesmo nas aldeias, porque a política de urbanização das nossas aldeias nos últimos 50 anos foi construir casas fora dos centros das aldeias. Né? Construir casas é fácil, construir, como eu disseste, e não houve nunca nenhuma intervenção para manter as casas das nossas aldeias concentradas. Hoje temos nas aldeias habitações dispersas, muitas vezes a 100, 200, 300, 500 metros umas das outras, em que cada uma mora um idoso
e ainda por cima com a vantagem de morar no primeiro andar, que nem sequer cá pode vir abaixo, né? E portanto temos imensas pessoas isoladas, e imenso sofrimento, por situações em que nem o enfermeiro, nem o psiquiatra, nem o essencial, nem o psicólogo, podem se torcer todos, né? Mas no fundo o que está ali a provocar e a complicar a situação toda foi uma política de urbanismo e que ainda continua, né? Quer dizer, que ainda não está, aliás, porque a malta esquece, quando constrói uma casa com 30 ou 40 anos, né? Viver lá com 85 ou com 90, quando já não tem carta de condução, é uma coisa muito diferente. Né? E eu conheço muita gente né, que viveu muito bem, que tinha as suas casas, tinha a sua carta de condução, agora já não pode conduzir, ou já tem muita dificuldade em conduzir, e de facto não tem meios de comprar pão. Né? Quer dizer, estamos a falar disto, quer dizer, não tem meios para ir. Quer dizer, e eu acho que isto também é uma questão que vai muito para além de uma abordagem multidisciplinar e holística, se quisermos, mas esta abordagem disciplinar e holística passa muito para fora das nossas áreas, e não é do psicólogo, do essencial, isso passa para o urbanismo, passa para os engenheiros. Aliás, mesmo na área da deficiência, que é a minha área, a maior parte das limitações que há para as suas competências resultam de intervenções humanas, de construções que são feitas por malta que estudou nas melhores universidades do mundo do país. E para os idosos também. Quer dizer, há muitas limitações que são postas à vida dos idosos que resultam de opções urbanas, de construção. E que é aí também que eu acho que deveria haver um apelo e um foco para isto também. Quer dizer, não pensar que porque aqui, senão ficamos um bocado como... Podemos dar compromissos, vamos andar calma, mas com calma nos mesmos sítios. O que acho que quando falei do conceito de saúde mental é isso, porque envolve o urbanismo, a organização do trabalho, envolve a parte económica, envolve a habitação, envolve isso, mas é difícil, pá. Eu lembro que aqui há muitos anos, talvez mais de 30, convidaram-me a apresentar uma coisa qualquer, a Ordem dos Arquitetos, foi no Júlio de Matos, há muitos anos, que era a saúde mental e o urbanismo, isto foi há 30 anos, pá. E falava-se um bocado disso, pá, da casa, das casas e dos sítios e dos locais, o que era isso importante para a saúde mental. Mas a dificuldade é que nós englobar, aí acho bem que problemas de saúde mental, do urbanismo, dos transportes, do acesso às coisas básicas da vida, etc, mas aí é que é complicado a gente chegar. E é por isso que o meu perigo é que a culpa disso é da psiquiatria. O homem está sozinho, dá-se-lhe o antidepressivo e pronto, fica lá no primeiro andar e alguém vai lavar o pão, ou o gajo puxa com uma cestinha. A minha preocupação é que a saúde mental, no geral, essa saúde mental que tu falas, do bem-estar das pessoas, físico, psicológico, social, emocional, afetivo, etc., seja empurrada para a psiquiatria, e é tudo psiquiatria, é tudo saúde mental, não é? A saúde mental, logicamente, que é o sofrimento das pessoas, mas tem a ver com coisas tão pequeninas, como tu dizes, como estás a dizer, e não tem conserto agora, mas a nossa preocupação é que não estão a ter preocupação para o futuro. Agora, o que te interessa, construir um prédio, tanto faz saber como novo, é ter uma coisa com quanto mais andares para cima tiveres, não, e a porta quanto mais estreita, e quanto mais gente couber lá dentro, e por isso, às vezes, a sensibilização, quer dizer, envolve o Ministério da Construção, os ministérios todos, pensar em saúde mental, mas isso é um trabalho do caraças, pá, já não é para nós, pá. Mas está bem, obrigadíssimo, pá. A doutora Ana, está ali uma senhora que ia falar, mas a doutora Ana não deixa, mas eu meto uma cunha, hoje mando um bocadinho, claro. Não, mas o microfone, quem tem direito a tudo? Pagou o bilhete, tem direito a tudo, pá. É como aos outros. Desculpem só vir agora da parte da tarde. Já me diverti consigo um bocadinho, obrigada. Espero não me rever na sua Maria e no seu Manel, porque eu sou Maria, meu marido é Manel. Mas não foi o seu marido que foi. Não era um homem mais idoso. Não queremos ir para um lar de idosos, pelo menos para já. Mas vejo-me naquilo que o senhor aqui à frente disse. Eu sempre tive a preocupação, quando adquiri uma casa, das proximidades com o hospital. E a minha preocupação foi tão longe que eu comprei sempre casas diretores do hospital cá de Viseu. Eu comprei a casa do Dr. Oliveira Santos, que não era casa, era um apartamento, só que com o tempo também vi porque é que ele saiu de lá. Estávamos num terceiro andar, sem elevador. Depois comprei a casa do Dr. João, que é marido da psicóloga Rita. É uma casa isolada, é melhor, dá mais saúde mental, se assim se pode dizer, confere-nos mais um bocadinho, temos um bocado de espaço onde sair e tal. E já não levo com o facto, eu trabalho a partir de casa e o meu marido também,
não conseguimos gerir uma situação que nos surgiu, que foi um vizinho que tem um filho com problemas de autismo severo. Nós não criticamos as pessoas de todo, nós percebemos, mas enquanto trabalhadores a partir de casa seria impossível. A nossa sanidade mental estaria em causa, se é que me entendem. Portanto, quase que fomos impelidos, tanto pelo facto de estarmos no terceiro andar, sem elevador, como pelo facto de termos um vizinho com aquelas características que, pronto, de toda a gente critica, então tivemos que nos isolar numa casa que está um bocadinho mais distante do hospital de Viseu, contudo não é assim tão longe e as pessoas pensam que ainda lá moram médicos e têm todo o respeito por isso e tal, sabe como é que é, não é? Portanto, estamos com alguma proximidade, porque a gente com o envelhecer, não só com o envelhecer, mesmo ao longo da nossa vida, podemos ter algumas coisas que nos limitem fisicamente também, ou mentalmente, e tudo isso tem que ser tido em conta. Contudo, eu acho que não se deve ostracizar as pessoas ou aglomerá-las num só sítio também. Isso é quase colocá-las em guetos. Deve-se dar a oportunidade de escolha. E estar a sociedade em si mais preocupada, mais alerta com os problemas inerentes ao envelhecimento. Ok, obrigadíssimo, é por isso que estamos aqui. Obrigado pela sua colaboração. Obrigada também. E tem muito a ver com este contexto, com a questão que levantou o Dr. Mário, tem a ver exatamente com o isolamento e com as acessibilidades. Eu só para relembrar e trazer este apontamento de que os censos sénior realizados pela GNR, e notem que a GNR agora também tem aqui uma força viva, tem aqui um papel muito importante, sobretudo nas comunidades mais isoladas, vão passando, está tudo bem, e pode ser também esta primeira ajuda. E dizer que foram sinalizados 45 mil idosos a viver sozinhos e isolados. Ora, eu dizia que uma coisa leva à outra, e este isolamento, esta solidão, seguramente que causa muito sofrimento aos idosos. Causa-se também um desprendimento pela vida. E quando o idoso está em sofrimento psicológico, tem este desprendimento pela vida, porque está severamente, se calhar, depressivo, já não falo ansioso, depressivo, isto é mesmo encaminhado para a problemática do suicídio, que poderão estão aqui com risco muito aumentado para um desfecho fatal, digamos assim. Era esta nota, pessoal. Muito obrigado. Eu, só muito brevemente, não resisto, já disse que o Dr. Fidalgo é um mau exemplo, não resisto a uma piadola. De facto, o que está em causa é uma mudança de paradigma, uma mudança, no fundo, da cultura dos serviços. Faz-me lembrar aquela piada da menina Beatriz, uma família muito rica a quem pediram para fazer uma composição sobre uma família muito pobre, e ela disse: era uma vez uma família muito pobre, eram todos pobres, o pai era pobre, a mãe era pobre, o filho era pobre, o mordomo era pobre, o jardineiro era pobre, o motorista era pobre. Portanto, saber como é que nós mudamos de facto a forma como olhamos para as respostas que nós criamos. E claro que tudo é difícil, há a questão da habitação, há a questão todas essas questões são difíceis, mas começarmos pelas coisas que são menos difíceis. Com um exemplo muito simples, um idoso hoje que esteja numa instituição, por exemplo, e que tenha um problema agudo de saúde mental, tem que ir à urgência de um hospital. Isto é ridículo, e é caro, é ineficiente, provoca danos, é perigoso. Uma pessoa sem abrigo, por exemplo, uma pessoa que esteja ao cuidado de uma qualquer instituição por ter necessidades sociais particulares. Eu aqui há tempo estava numa conferência de instituições de IPSS que fornecem esse tipo de serviços na região de Coimbra, e eles, uma plateia formada essencialmente por técnicos, não médicos, e eles diziam: como é que nós fazemos para que, se precisarmos de alguma coisa, como é que nós fazemos para chegar aos serviços? Uma pergunta tão simples como essa, que ainda por cima gera desconfianças e gera outros problemas. Porque depois os doentes estão nos hospitais, e há aquela velha história das vagas das camas sociais, não é? Não podemos dar alta porque o doentinho já não tem nenhum problema de saúde mental, mas está a ocupar uma vaga porque não tem para onde ir. Mas esquecemos que, para muitas instituições, esse é um canal que é só de ida, não é de vinda. Eles aceitam um doente e, a seguir, se precisarem de alguma coisa, batem à porta como os outros todos
E normalmente ou a campainha não funciona, ou a porta está perra, ou é preciso ir à volta, ou é preciso ir pelo telhado, ou furar o chão. São coisas simples como essas. E essas coisas nós podemos fazer. E quanto menos recursos nós tivermos, mais nós temos que saber fazer estas coisas. É assim que funciona. Obrigado.